Salve pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o eixo temático, os eixos temáticos mais relevantes para a prova discursiva do Bloco 5. Vai prestar CNU para o Bloco 5? Assista este vídeo até o fim. Antes, aquele pedido, não está inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se agora, não deixe para depois. Curtiu? Deixa o joinha e coloque nos comentários o que você achou também. Vamos lá, direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Prova discursiva do Bloco 5. O que a gente pode esperar da prova discursiva lá para o Bloco 5? Pessoal, no próprio edital a banca já destaca que você vai ter uma questão dissertativa, todo mundo já está cansado de saber. Mas eu alerto aqui para uma coisa, você pode ter tanto ali uma dissertação expositiva, compreendendo introdução, desenvolvimento e conclusão, acerca de um tema mais técnico, mais específico, mas você também pode ter um estudo de caso, por exemplo. Todavia, é mais provável que você tenha uma dissertação expositiva, com introdução, desenvolvimento e conclusão. A sua prova, possivelmente, ela vai ter entre 25 e 30 linhas, mas pode ser que a Sesgran-Rio saia um pouco do que habitualmente ela faz e traga para você lá um tipo de dissertação em que você tenha de elaborar um texto entre 35 e 45 linhas. É menos provável que isso aconteça, mas pode acontecer dado aquilo que ela fez no IPEA. Mas, Dixon, eu quero saber o que eu estudo mais nessa reta final, faltando aí cerca de um mês para a minha prova discursiva. Eu vou focar agora na prova discursiva e quero saber o que eu tenho de observar ali, quais os principais pontos, quais os eixos temáticos mais relevantes. Vem para cá que eu vou te mostrar qual é o tipo de entendimento que eu tenho acerca disso aqui. Olha aí. A gente tem aqui o quadro com as vagas, né, por órgão, por especialidade, por cargo. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante para a gente verificar exatamente isso aqui, ó. A gente fazer essa análise aqui. Toda vez que eu vou elaborar um curso, eu levo em consideração isso aqui. A quantidade de vagas, os cargos, eu levo em consideração as demandas dos órgãos e também as necessidades do governo federal. Como o CNU é um concurso diferenciado, cujo bloco aqui envolve diferentes órgãos e inúmeros cargos, você tem de também levar em consideração isso aqui na hora de elaborar o seu curso e na hora de estudar, que é o seu caso, né? No meu caso aqui, quando eu vou elaborar o curso, eu levo tudo isso aqui em análise. Para a banca não errar muito feio na prova discursiva, é importante a gente considerar algumas coisas. Olha só, quais os órgãos que a gente tem aí compreendendo o nosso bloco 5? AGU, FUNAI, IBGE, INCRA, INEP, MCTI, ainda tem aqui o MGI, MS e o MPI. Então nós temos diferentes órgãos, como você percebe. É realmente um bloco extremamente variado. A gente tem aqui educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Tem coisa pra caramba nesse edital. Daí surge a pergunta, o que a banca vai fazer na prova discursiva? Como é que a banca vai trazer uma prova discursiva ali que consiga abraçar essa diversidade inteira? Que seja uma coisa que não seja muito voltada para um cargo só, que privilegie só um desses cargos ou só um desses órgãos aí, como os que a gente viu até agora. Diante dessa quantidade de órgãos, a gente tem de analisar aqui também os cargos. Se liga, olha, técnico em assuntos educacionais, especialista em indigenismo, todos esses aqui. Aí aqui eu tenho analista de planejamento e gestão de infraestrutura, informações geográficas e estatísticas, ou seja, a gente está falando do IBGE. Aí pesquisador e tecnologista. Tecnologista a gente tem diferentes órgãos, é aquele cara cujo papel dele é trabalhar com informações bem técnicas do órgão, tem aqui também a ver com tecnologia, mas especialmente aqui dados específicos ali do órgão. E aí eu tenho o seguinte, no INCRA eu tenho analista em reforma e desenvolvimento agrário, já que no INEP eu tenho pesquisador. Nesse cara aqui eu tenho analista em ciência e tecnologia, que é um dos cargos-chave aí do MCTI, e no MGI a gente tem analista e especialistas diferentes aí em políticas públicas de gestão governamental, analista técnico administrativo e técnico em assuntos educacionais.
Já no MS, a gente tem tecnologista em diferentes perspectivas, especialidades aqui. E no MPI, analista técnico-administrativo. Como você percebe, tem muito a ver com gestão esse cara aqui, né? Esse edital de uma forma geral, a não ser por esse cara aqui na FUNAI. A não ser por esse aqui. Os outros têm muito a ver com gestão, tem um ou outro ali que tem um pedagogo, mas de uma maneira mais geral, ele tem a ver aí com gestão. É o tecnologista, é o analista, é o especialista. Legal? Então ele tem bastante a ver com gestão. A não ser pela FUNAI. E aí a gente olha as especialidades. Então a gente tem aqui, ó, especialidade, aí pedagogia. Aí depois, olha só a quantidade de especialidades aqui. Sociologia, pedagogia, assistência social, qualquer nível de formação e antropologia. Já aqui no IBGE, eu tenho psicopedagogia e demografia. Aqui eu tenho antropologia, aqui qualquer área, aqui ciências humanas, saúde, ciências sociais aplicadas, aí aqui, olha só, história, qualquer área de graduação e depois pedagogia. Aqui já a galera da área de saúde, né, vigilância em saúde ambiental, aí aqui monitoramento e gestão, avaliação de políticas de saúde, farmácia, e aqui fomento do complexo econômico industrial de saúde, porque a gente está falando do MS, evidentemente. E aqui qualquer área de conhecimento para o MPI. Você viu aí, tá bem variado as especialidades, mas a gente consegue ver que a pegada aí realmente tem a ver com esse desenvolvimento social, com saúde, né? Uma ou outra coisa aqui de educação, mas tem mais a ver ali com desenvolvimento social, um pouco de saúde, como a gente percebeu. E claro, quando a gente fala da FUNAI, tem a ver com os direitos humanos. Mas aí a gente vai agora para a análise em relação à quantidade de vagas. A AGU aqui só contribui com 20 vagas. Depois eu tenho FUNAI. Cara, tem muitas vagas aqui para FUNAI. Muita coisa. Olha, tem bastante coisa mesmo aqui para FUNAI. Já para o IBGE, não tem tanta coisa assim. Olha só a quantidade de vagas, como você está percebendo. Para o INCRA também não, para o INEP também não, para o MCTI também não. A gente não tem uma grande quantidade de vagas. Mas, por outro lado, a gente tem aqui as vedetes aqui, né? A grande vedete deste bloco aqui, evidentemente que é esse cara aqui, porque olha a quantidade de vagas. Então o MGI aqui está com a bola toda. O MGI aqui está com tudo, são muitas vagas, muitas mesmo. MS já contribui também com uma quantidade bem interessante de vagas. Tem bastante vaga aqui para esse cara. Mas para o MPI não tem tanta coisa assim. Ou seja, como a gente viu aí, MGI, MS e FUNAI, nós temos muitas vagas para esses caras. Muitas vagas. Dixon, por que isso aí é importante? Diante de tudo isso que a gente viu, a gente vai para os eixos temáticos aqui deste bloco, bloco 5. Para elaborar os temas aqui do TOR, do treinamento oficina de redação para o bloco 5, eu levei em consideração aquela quantidade de vagas para cada um daqueles órgãos, os cargos, as especialidades e isso aqui também. Diante do que a banca colocou para a gente como eixo temático, a gente tem esses 5 caras aí. E aí já vou te falar logo que esse cara aqui tá fora. Ó. Qual, Dixon? Esse aqui. Dificilmente a banca vai trazer alguma coisa de pesquisa e avaliação para um órgão lá que vai contribuir somente com, como a gente está vendo aí, 10 vagas, né? IBGE, aliás, né? Menos de 10 vagas, são 3 vagas só. E quando a gente fala do pesquisador do INEP, são 10 vagas só. Então dificilmente a gente vai ter alguma coisa específica quanto a isso aqui. Então, para a prova discursiva, esse cara não tem grande relevância. E os outros, Dixon, os outros itens aí? Cara, os outros itens são relevantes? São, mas a gente tem de ver o que é mais importante aqui para a banca. Se liga, olha só. Se a banca pedir uma coisa muito específica lá de direitos humanos, direitos dos povos originários e populações tradicionais, você vai ver que tem uma quantidade de leis, de tratados, de legislações, normas
nesse eixo temático 4. Você já está estudando, você está sabendo disso. Há elementos ali extremamente específicos, muito específicos mesmo. De maneira que esse eixo temático 4, ele realmente é importante para a galera da FUNAI, mas acho que dificilmente a banca vai pedir. Por quê? Porque embora caia no edital, vai ser uma concorrência muito desleal se você pedir aquilo ali e uma prova para todo mundo. Porque esse cara aqui vai ficar bem vendido. Não tem como comparar esse cara aqui, esse cara com um cara que já vem estudando aí políticas de indigenismo. Para um cara que é antropólogo, para um cara que já conhece aí a FUNAI, um cara que tem uma formação aí em que ele tem estudado isso. Ou ainda alguém que vai fazer um concurso da FUNAI, que realmente está estudando todas essas questões envolvendo o indigenismo. Concorda? Então não tem como competir com esse cara. Fica muito difícil se ele trouxer um elemento aqui do eixo temático 4, até porque são elementos bem técnicos aqui. Bem técnicos mesmo, a não ser que ele peça algo bem geral, para você falar acerca dos impactos na vida dos indígenas da exploração econômica, por exemplo. Não, isso aí dá para a gente falar, é um tema quase que de atualidades, dá para a gente falar desses impactos aí para a terra, para o meio ambiente, para eles especificamente, como grupo indígena. Ou seja, dificilmente a banca vai cobrar aqui um elemento técnico, ela pode trazer um elemento muito mais geral, que atenda todo mundo sobre os indígenas, não tem problema. Agora, se ela trouxer algo específico, tal qual o edital determina lá no eixo temático 4, meu amigo, aí não tem como competir com esse cara não, fica muito difícil. E se a banca fizer isso, ela vai errar muito, vai ter uma grita geral, não vai rolar. Entendi, Dixon. Então o que você quer falar pra gente? Os outros eixos temáticos aí são relevantes? São, só que se você pegar o eixo temático 3, você vai ver que ele também é algo muito específico, cara, do MS. Você vai ver que tem muita política de saúde ali específica, elementos de desenvolvimento social específicos, leis, normas, políticas de saúde mesmo, bem específicas, que ficam aqui muito alinhadas ao que o Ministério da Saúde determina, ao que os cargos do Ministério da Saúde estudam, que aqueles que vão fazer a prova e os candidatos ao concurso que estão focando aí no MS, nos cargos do MS, estudam. De maneira tal que gestão governamental e governança pública e políticas públicas, educação, ciência e tecnologia são os itens mais importantes aqui para você. Todavia, no eixo temático 2, a gente tem de fazer uma ponderação aqui. Quando a gente fala desses dois caras, esses realmente são os mais relevantes. Agora, esse cara aqui é mais ou menos assim, até o item, eu acho que é o item 5, salvo engano, desse edital, salvo engano é 5.1, é até o 5.1. Até o 5.1, até o item 5.1 do edital. Sabe por quê? Porque diferentemente do eixo temático 3, que tem coisas bem específicas, normas da área de saúde, esse eixo temático 2 aqui, embora ele tenha algumas coisas específicas, elas estão depois desse item 5.1. As coisas mais gerais aqui, elas estão até o item 5.1, de maneira tal que a banca pode pedir aqui para você, por exemplo, para você falar sobre conceituações de políticas públicas, pode pedir para você falar sobre os tipos de políticas públicas, distributivas, regulatórias e também redistributivas, pode falar sobre o papel do Estado aí quanto à implementação de políticas públicas, sobre poder, racionalidade, em relação aqui à discricionariedade na implementação de políticas públicas, falar sobre tomada de decisão, pode especificar aqui também programas relacionados aí à atuação do governo quanto às políticas públicas de uma maneira mais geral, teorias e modelos de análise contemporâneas sobre as políticas públicas, escolha racional institucional, teoria de redes de políticas públicas, teoria dos múltiplos fluxos, ou seja, elementos mais gerais que vão atender a todos esses cargos aqui.
a todos esses cargos. Então, o antropólogo ele tem que saber de políticas públicas, também esses elementos mais gerais de políticas públicas. Isso é uma coisa específica, por exemplo, da área de educação. Então, elementos mais gerais das políticas públicas vão atender a todos esses cargos aqui. Então, até o item 5.1. Você pode ter muita coisa. Então, sobre esse processo de elaboração e implementação de políticas públicas de uma forma geral, a atuação do Estado, aí, da sociedade, né, a relevância da sociedade para a formulação das políticas públicas, para o desenvolvimento das políticas públicas. Então, tudo isso aí é importante para você, né? Eixo temático 1, claro que ele é bem relevante, até porque se você olhar a dinâmica desse edital aqui, você tem muitos especialistas, técnicos, analistas, tecnologistas, então tem uma galera aqui técnica, tem muita gente aqui que tem que estudar coisas relacionadas à área de gestão. Embora, evidentemente, algumas especialidades, né, que é o caso aí da FUNAI, realmente não tenham tantos itens assim relacionados à gestão governamental e governança pública, né, em editais anteriores, mas para esse aqui você sabe que ele tem relevância. Então, de maneira a agradar todos ali, gregos e troianos, eu penso que o eixo temático 1 e o eixo temático 2 são os mais importantes. No âmbito do eixo temático 1, aí pode falar sobre planejamento e gestão estratégica, PMBOK, gestão de projetos, gestão de processos, pode falar sobre as ferramentas de gestão, pode falar aqui sobre matriz SWOT, pode falar sobre também aqui avaliações de desempenho, como ela pode traçar indicadores, uma organização pública, né, para melhorar o desempenho ou ainda para gerir o desempenho dos seus servidores, dos seus projetos, das suas políticas, pode falar sobre gestão de pessoas, pode falar sobre boas práticas aqui, gestão de riscos, pode falar sobre processo de comunicação na organização, pode falar sobre várias coisas. Eu penso que ela pode falar de elementos um pouco mais gerais dentro desse eixo temático 1 aqui, que ela vai agradar a todos. Dixon, então os mais importantes aí para mim são esses eixos e provavelmente ela vai trazer um tema aí que compreenda esses tópicos que você citou, sim, provavelmente dentro desse daqui, se ela abordar esse, vai ser um desses itens que eu acabei de falar aí para você, e se ela abordar esse aqui, vai ser um dos itens que eu também mencionei há pouco. Como você percebeu, você tem de ficar atento e agora dê foco a esses dois eixos temáticos principalmente, ou seja, sobretudo a esses dois caras aí, porque eu penso que se a banca quiser acertar bem, ela vai ter de figurar nesses dois eixos temáticos iniciais lá na prova discursiva, para atender a todos os cargos. Ela pode cobrar um outro item? Até pode, mas num contexto um pouco mais geral. Lembre-se sempre disso, que esse é um concurso diferenciado e a banca não pode errar. Se ela trouxer um elemento muito técnico ali, ela vai deixar de atender a todos os outros cargos e sabemos que a banca não pode fazer isso porque vai ser realmente muito ruim, vai privilegiar muito um cargo, uma especialidade, um órgão. É isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê depois.